Saber Direito desta semana é sobre processo penal. As aulas abordam a origem das prisões, a prisão temporária e preventiva, medidas cautelares e muito mais. As aulas são com o professor Marcos Guzmão. Olá pessoal, estamos de volta para tratar de prisões. E veja, na aula passada estávamos conversando sobre o histórico e sobre a evolução das prisões e entendemos exatamente como é que funcionou a divisão entre as prisões de natureza cautelar e as prisões que hoje são conhecidas como prisões pena, aquelas provenientes de uma condenação transitada em julgado. A partir da aula de hoje, a gente começa então a trabalhar a chamada prisão em flagrante. Essa é a primeira modalidade de prisão em que se trata quando iniciada a persecução penal. Quando a gente trabalha então sobre persecução penal ou fala sobre persecução penal, vale lembrar, é aquilo que ocorre a partir da investigação juntando-se à ação penal. Essa então é a persecução penal, sendo a prisão em flagrante, então a primeira modalidade que nós vamos analisar e bater um papo. Lembrando que não só sobre o aspecto teórico, mas também sobre algumas situações relacionadas à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A primeira ideia, então, que a gente precisa fechar sobre a prisão em flagrante é ver de onde ela vem. Veja que lá no artigo 5º, no inciso 61, nós vamos ver que existem duas modalidades de prisão, que será aquela em flagrante ou aquela decretada por decisão fundamentada da autoridade judiciária, ressalvadas as situações vistas e analisadas sob o prisma das transgressões militares. Isso a gente então traz como a primeira raiz da prisão em flagrante. Nós lembramos também na aula passada que o flagrante é também uma forma de violação de domicílio. Ou seja, podemos ingressar, violar o domicílio alheio caso estejamos falando do cometimento de algum crime, caso estejamos com uma ação criminosa acontecendo naquele momento. Também sobre flagrante, a gente precisa lembrar o quê? O que consta do inciso 65 do artigo 5º da Constituição Federal. Lá vai dizer para nós que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Veja que, conforme nós falamos anteriormente, o dever de zelar pela legalidade das prisões tem tudo a ver com quem? Com a autoridade judiciária. Somente a autoridade judiciária poderá dizer certa prisão foi legal ou não foi. Então, dentro dessa ideia, estabelecidos então alguns aspectos constitucionais sobre o flagrante, a gente passa então a adentrar em algumas situações previstas e próprias do nosso Código de Processo Penal. A primeira delas é aquela que consta lá do artigo 301 do CPP e quase ninguém sabe dessa prerrogativa ou do que está dito lá. Veja, o 301 do CPP conta para nós que qualquer do povo poderá ou a autoridade policial deve prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Dentro dessa ideia, então, a gente tem os primeiros tipos de flagrante, os chamados flagrante facultativo e o flagrante obrigatório. O flagrante facultativo mostra para nós que qualquer do povo, qualquer um de nós que podemos presenciar a ocorrência de uma infração criminosa, a ocorrência de um flagrante, qualquer um de nós pode, é facultativo então, pode realizar a prisão em flagrante. Ao passo que quando estamos tratando da autoridade policial, a autoridade policial tem um dever de realizar a prisão em flagrante sob pena de prevaricar na sua atividade. Então, flagrante obrigatório e flagrante facultativo são as primeiras modalidades de flagrante que a gente vai estudar no dia de hoje. Vale lembrar o seguinte, quando estamos tratando de flagrante facultativo, não vai você, com risco pessoal, realizar o flagrante não, tá? A realização do flagrante, lembrando que é uma faculdade e não um dever, a realização da prisão em flagrante deve ser realizada, sim, caso não haja nenhum tipo de risco pessoal para aquele, ou qualquer do povo que nós estamos falando aqui no artigo 301 do Código de Processo Penal. Daí em diante, a gente entra nas 4 modalidades de flagrante previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. E lá, as seguintes formas nós temos. Primeiro, o flagrante daquele que se encontra cometendo a infração penal.
Sim, é a prisão realizada ali no calor das emoções, com os fatos ali ainda acontecendo. O criminoso é flagrado, é visto cometendo a infração penal. Aqui nós temos o chamado flagrante próprio. E ele se chama flagrante próprio exatamente porque é a forma mais originária de flagrante que nós conhecemos. Flagrante próprio, a inciso 1 do artigo 302 do Código de Processo Penal. Passando adiante, o inciso 2 do artigo 302 vai dizer para nós o quê? Que estará em flagrante aquele que acaba de cometer a infração penal. Então veja, o cidadão aqui já cometeu a infração penal, acabou de cometê-la e foi visto acabando de cometê-la e se evadindo do local onde cometeu essa infração. Sendo assim, é perseguido ou então é visto e é preso em flagrante. Aqui nós temos o chamado flagrante impróprio, porque não é mais o momento em que ocorreu a infração penal, mas é o momento em que nós temos uma certeza que o réu ou o criminoso acabou de cometer essa mesma infração penal, flagrante impróprio. Então, passando para o inciso 3 do artigo 302 do Código de Processo Penal, a gente verifica o chamado flagrante presumido. Por quê? Porque aqui o cidadão é perseguido logo após o cometimento da infração penal, em uma situação que se faça presumir que foi ele que cometeu aquela infração penal. O que eu quero dizer com isso? Eu não, a lei. O que a lei quer dizer com isso? O legislador processual penal, então, quer trazer nesse ponto uma situação relativa à presunção do flagrante sob o aspecto de que tudo aquilo que leva, ou todos aqueles elementos presentes na situação, nos levam a crer que aquele cidadão, então, perseguido, é o autor da infração penal quanto à qual nós estamos falando, certo? Nós temos, por fim, ainda lá no inciso 4 do 302, a possibilidade de que o cidadão é encontrado após, com instrumentos que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Aqui ninguém viu ou ninguém verificou a ocorrência da ação penal, da infração penal ou do cometimento do delito. Ninguém viu essa situação, mas ele é encontrado com elementos que façam presumir ser ele o autor, então, daquela infração penal. O importante que a gente deve notar é que os tipos de flagrante presentes no artigo 302 do Código de Processo Penal, eles mostram para nós o que acontece quanto aos graus. Eles estão estabelecidos em graus. Por quê? Porque dos incisos 1 ao inciso 4, a gente tem cada vez mais um distanciamento entre o momento em que acontece a infração penal e o momento em que é realizada a prisão em flagrante, a cada vez mais distante. No caso do inciso 1, o flagrante próprio, estaremos lá ainda na cena do crime. Quanto ao inciso 2, já não estaremos na cena do crime, mas teremos acabado de ver o réu cometer. No inciso 3, o réu será perseguido em uma situação que o faça presumir. Então, cada vez mais estamos nos distanciando. E, por fim, o inciso 4, quando fala que logo depois é encontrado com instrumentos do crime que façam presumir, então, ser ele o autor do flagrante. Dentro dessa ideia e prosseguindo, então, realizada, então, a prisão em flagrante, existem algumas formalidades que devem ser obedecidas. A primeira dessas formalidades é aquela de que o réu deve ser levado à presença da autoridade policial e lá será lavrado o famoso APF, ou o auto de prisão em flagrante. No auto de prisão em flagrante deve constar tanto o nome do condutor, o crime pelo qual o cidadão está sendo preso, deve constar a cientificação de todas as suas garantias e também deve haver comunicação no prazo de 24 horas para a autoridade judiciária. Por que para a autoridade judiciária? Para lembrar que a autoridade judiciária tem o dever de zelar pela legalidade do flagrante. Essa é a primeira. Também será comunicado o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público poderá ter o interesse, a depender da situação, em pedir, em requerer a prisão preventiva do réu. Mas não só isso.
Isso porque antes mesmo de se tratar do próprio Ministério Público como titular da ação penal, ele é um fiscal da lei. Então, sendo um fiscal da lei, ele tem também o dever de verificar a boa aplicação da lei, a boa interpretação da lei, o bom uso da lei pelos operadores do direito, que não ele, certo? E, por fim, também será comunicada à Defensoria Pública, ainda no mesmo prazo de 24 horas. Isso para quê? Porque lá no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, nós temos a chamada garantia de ampla defesa, a garantia do contraditório, e elas permeiam tanto os procedimentos judiciais quanto os procedimentos administrativos. Essas duas garantias, então, serão obedecidas através dessas comunicações que nós já tratamos, exceto o juiz, porque quando estamos tratando do juiz, estamos falando de situação relativa ao dever de zelar pela legalidade do flagrante. Passando adiante, feitas todas essas formalidades, os autos, então, o APF, será encaminhado à autoridade judiciária, e a autoridade judiciária se encaminhará em 3 sentidos: converterá em preventivo, concederá a liberdade provisória com ou sem fiança ou relaxará o flagrante, caso ele seja ilegal. Vale trazer um ponto importante aqui, que nos dias de hoje, em razão até do que eu já falei na aula passada, veja que nos dias de hoje a resolução número 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça trouxe para nós a chamada audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz vai realizar exatamente esse roteiro, constante lá do artigo 310 do Código de Processo Penal. Isso, antes, era feito mediante petições, as chamadas petições de liberdade provisória, as chamadas petições de relaxamento da prisão e até mesmo de revogação da preventiva numa outra extensão que nós vamos verificar mais adiante. Agora, tudo isso hoje, em razão das medidas desencarceradoras culminadas aí pelo Conselho Nacional de Justiça, a gente então vê que tudo isso é realizado no âmbito da audiência de custódia, que em regra também deve acontecer em até 24 horas após a realização da prisão em flagrante. E para a gente continuar analisando a prisão em flagrante, a gente passa então a ver outros tipos de flagrante, mas aqui os flagrantes que são considerados ilegais. Veja que nesse segmento, o primeiro flagrante ilegal que a gente verifica é o chamado flagrante provocado. Como é que funciona o flagrante provocado? O flagrante provocado é aquele, ou mesmo preparado, conhecido como flagrante preparado, é aquele em que o cidadão não tem o costume de cometer o crime, mas ele é levado a cometê-lo pela chamada obra do agente provocador. Veja que a conduta do terceiro é determinante para que o nosso réu ou o nosso acusado cometa o crime. Então, por exemplo, se o nosso acusado é levado, por exemplo, a cometer um crime de descaminho, vamos dizer, ele atravessa a fronteira do país, mas em primeiro lugar recebe uma encomenda de quem? De um agente, da autoridade policial, e recebe essa encomenda. Então atravessa a fronteira, vai até o Paraguai, por exemplo, e indo até o Paraguai, adquire os bens. E adquirindo os bens, retorna ao país por vias escusas, por vias que não passam pelas alfândegas e não pagam os impostos devidos. O que nós vamos ver acontecer nessa hora? Veja que o nosso investigado aqui, o nosso suposto criminoso, só foi até a fronteira e adquiriu os bens que lá constavam por conta da obra do agente, por conta da encomenda desse terceiro, o chamado agente provocador. Quando isso acontece, é inevitável que o crime se consume. É conhecido como crime impossível, ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, conforme o artigo 17 do Código Penal. Isso, tudo que eu acabei de dizer agora, está consolidado na famosa súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, que vai dizer para nós que a preparação do flagrante que torna o crime impossível eiva de ilegalidade à prisão. Logo, o chamado flagrante provocado, flagrante preparado, ele é tido como um flagrante ilegal, certo? Prosseguindo, a gente passa então para o chamado flagrante esperado. Lá no flagrante esperado, o que a gente tem?
é uma modalidade normal, uma modalidade legal de flagrante, porque o flagrante esperado, ele também é conhecido como um flagrante em que a autoridade policial, recebendo a notícia de que haverá uma infração penal, montará uma campana. E montando essa campana, ele age somente se ocorrer a infração penal. O que eu quero dizer com isso? Nessa ideia, a autoridade policial, por exemplo, recebe a notícia que haverá um carregamento de drogas chegando em determinado local. Nesse momento, ele vai para lá, junto com seus agentes, e monta uma espécie de campana. Montando essa campana, ele segue então para aguardar que o agente então pratique o crime, aguardar o início da prática penal para realizar a chamada prisão em flagrante, certo? Então, nesse sentido, somente após uma ação do investigado é que a autoridade policial age. Não há nenhum tipo de interferência da autoridade policial nessa situação. Feito? Falado isso, vamos nos utilizar de algumas questões para a gente poder solidificar e trazer mais conhecimento ao que nós estamos estudando. Acerca de prisão, de liberdade provisória e de medidas cautelares, assinale a opção correta, com base no entendimento dos tribunais superiores. Letra A. A gravidade específica do ato infracional e o tempo transcorrido desde a sua prática não devem ser considerados pelo juiz para análise e deferimento da prisão preventiva. Letra B. A decisão sobre o pedido de prisão preventiva formulado durante a audiência dispensa a oitiva da defesa, por se tratar de medida cautelar. Letra C. A presença do defensor técnico é dispensável por ocasião da formalização do auto de prisão em flagrante, desde que a autoridade policial informe ao preso os seus direitos constitucionalmente garantidos. Letra D. A decretação de prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, dispensa a prévia análise do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas no CPP. Vamos analisar então qual será a nossa resposta correta? Letra C. A presença do defensor técnico é dispensável por ocasião da formalização do auto de prisão em flagrante, desde que a autoridade policial informe ao preso os seus direitos constitucionalmente garantidos. O que a gente precisa lembrar nesse ponto? Veja, quando eu trato então do flagrante, eu disse agora há pouco que existem algumas formalidades que devem ser obedecidas quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, falei do condutor, falei do responsável pela prisão, falei do crime contra o qual ele está sendo acusado e assim por diante. E dentro de uma das formalidades, eu também falei sobre a situação das comunicações e sobre o direito ao contato com a família e o direito a um advogado. Agora, vale observar o seguinte: o direito que ele tem de ter um advogado no curso da lavratura do flagrante, previsto na Constituição Federal, não é uma formalidade obrigatória, ou seja, se ele quiser a presença de um defensor, ele poderá ter, mas não que isso eivará o flagrante de ilegalidade. Então, na questão que nós verificamos, a presença do defensor de fato é dispensável no curso da lavratura do auto de prisão em flagrante. Lembrando que é preciso ou é de suma importância a presença de um advogado, considerando o seguinte: podem haver ilegalidades? Sim, podem haver ilegalidades no momento da lavratura e isso precisa ser acompanhado pelo advogado. Valendo lembrar que o artigo 133 da Constituição Federal traz para nós a atuação do advogado ou o advogado como indispensável à administração da justiça. Então, aliado a esse fato, é dispensável a presença do advogado, apesar de importante porque não faz parte da formalidade do flagrante. Mas isso não, a sua ausência, no caso, não o eivará de nenhuma ilegalidade. Prosseguindo, a gente vai analisar agora um flagrante que é tido também por ilegal. Um flagrante ilegal que nós analisamos é aquele chamado flagrante forjado. Como que funciona o flagrante forjado? O cidadão aqui, no caso, o terceiro ou o agente provocador, cria uma situação criminosa até então não existente.
E criando essa situação criminosa, o que ele faz? Ele torna uma situação legal e absolutamente rígida em um flagrante, em uma situação flagrancial, uma situação criminosa. Feito? Nesse caso, veja que o nosso investigado aqui estava completamente correto. Andava dentro da lei e fazia aquilo que determina a lei, fazia o que era correto. Entretanto, o agente provocador cria então uma situação que o leva a estar em flagrante, sendo que na verdade ele não estava. Nós podemos exemplificar o chamado flagrante forjado com a situação, por exemplo, de uma batida policial, uma blitz. O cidadão é parado com seu veículo numa blitz policial e então, sendo revistado o seu veículo, que constava completamente legal do ponto de vista administrativo e completamente legal do ponto de vista de não haver nada ilícito dentro do carro, é levado a uma situação que modifica esse status. Como? Aquela autoridade policial que o parou planta ou forja algumas coisas dentro desse veículo. Quando há essa situação em que se forja a presença de algo ilegal, seja armas, seja drogas, como por exemplo, a situação de flagrante não existia e ela passa a existir a partir desse momento, a partir então da ação de um agente que externamente forja a situação de flagrante que até então não existia. Vale lembrar o seguinte, flagrante forjado é uma modalidade de flagrante tida por ilegal e flagrante que é ilegal deverá o quê? Ser imediatamente relaxado pela autoridade judiciária na forma do inciso 65 do nosso artigo 5º da Constituição Federal. Prosseguindo, nós temos ainda o chamado flagrante retardado, ou flagrante prolongado, flagrante protraído, ou chamado flagrante por ação controlada. O flagrante por ação controlada, ou flagrante retardado, surge pela primeira vez na Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Dentro da Lei de Drogas, então, a gente verifica que lá a autoridade policial, mediante autorização judicial, e esse é o grande segredo aqui do nosso flagrante retardado ou flagrante por ação controlada. Dentro dessa ideia, a autoridade policial deveria requerer autorização à autoridade judiciária. Para quê? Para que pudesse realizar um retardamento no momento da prisão. Então, veja, muito comum acontecer isso, como eu estava falando, no rito de drogas, que foi a primeira vez que ele apareceu. Dentro do rito de drogas, a autoridade policial, após algumas investigações, após a identificação daqueles possíveis criminosos, e veja que a identificação dos possíveis criminosos também é um requisito para a ação controlada. Então, é a autorização da autoridade judiciária, bem como também a situação relativa à identificação dos membros. Então, após a identificação dos supostos criminosos, o que acontecia? A autoridade policial, então, obtinha uma autorização judicial para que pudesse aguardar o melhor momento para realizar a prisão. Então, veja, dentro dessa linha, a autoridade policial já com a autorização do juiz em mãos, aguardaria para que o quê? Pegasse membros de valor mais elevado para a organização criminosa, pegasse a maior quantidade de membros. E nisso, relembro, estamos falando do caso da lei de drogas. Então, muito comum acontecer, e já vimos por aí nos jornais e nas revistas, na TV, quando, por exemplo, a autoridade policial está filmando alguns vídeos de pessoas cometendo supostamente crimes de tráfico de drogas. Nesse caso, é a autoridade policial identificando na maior parte aqueles que cometeram os delitos ou possíveis cometedores desse delito em potencial, para que membros dessa organização criminosa e para que se possa então realizar a prisão do maior número ou daqueles membros tidos por mais importantes na empreitada. Feito? Prosseguindo, a gente então, analisados todos os aspectos relacionados a esses flagrantes, veja que existe mais um, e aí surgido em 2013, também na Lei de Organização Criminosa. A Lei 12.850 de 2013
trouxe para nós a presença do chamado flagrante retardado ou por ação controlada também. Lá no artigo 8º dessa lei, ela vai trazer como uma forma de obtenção de prova o quê? A ação controlada. Dentro da ação controlada, então, na lei de organização criminosa, o funcionamento do que ali consta é muito próximo do que se tem para a situação lá da lei de drogas, que nós trouxemos agora há pouco. Dentro dessa leitura, a gente então analisa e percebe que o legislador processual penal brasileiro teve então por objetivo aqui criar uma situação em que também se pudesse prender, realizar a prisão em flagrante da maior quantidade de membros daquela organização. Então, feito nesse sentido, a gente vai ver que a Lei 12.850, trazendo como meio de obtenção de prova, também permite que a autoridade policial, após representar a autoridade judiciária, poderá obter uma autorização para quê? Para que retarde a realização da prisão e, retardando essa realização, possa pegar a maior quantidade de membros ou os membros tidos por mais relevantes naquela organização. Então, prosseguindo aí na análise dos flagrantes, a gente passa a relembrar ou esmiuçar algumas formalidades, então, aí descritas. Veja, no momento em que acontece o flagrante, ou no momento em que o criminoso ou suposto criminoso é levado até a presença da autoridade policial que registrou aquela situação, ele lavrará o famoso ato de prisão em flagrante, ou auto de prisão em flagrante, tido por APF. Veja, nessa ideia, como eu falei, deve constar lá em primeiro lugar o interrogatório daquele que foi o condutor da prisão. Sim, geralmente são policiais militares que levam os criminosos ou supostos criminosos até a presença da autoridade policial, do delegado de polícia. Levando então esse suposto criminoso até a presença do delegado de polícia, a gente verifica então o quê? Que lá o condutor prestará suas declarações. Nesse momento, ele contará para a autoridade policial qual foi a situação criminosa na qual o indivíduo foi flagrado. Por exemplo, ele estava cometendo um crime de roubo e que circunstâncias que foi? Nós fomos abordados por uma mulher ou por um homem que comunicou a suposta ocorrência de um crime de roubo. Diz que foi através de uma faca, através de uma arma de fogo, e aí empregou a violência e grave ameaça, levou um celular, levou bolsa, levou alguns valores que estavam nas mãos, levou o veículo e assim por diante. Então, essa será a atribuição do chamado condutor. Ele, inclusive, deverá ser o responsável por essa prisão. Esse condutor, vale lembrar, ele pode ser um agente do Estado, mas ele também poderá ser uma pessoa do povo. Lembra do 301? Lá no 301 a gente falou que o povo poderá realizar a prisão em flagrante e a autoridade policial deve. Então, nesse sentido, o condutor deve prestar as suas declarações sobre a situação flagrancial na qual o indivíduo se encontrava. Posteriormente, teremos também a oitiva de supostas ou possíveis eventuais testemunhas. 2, 3 pessoas que viram ou presenciaram ali a situação ocorrida. Obviamente que logo após o condutor, teremos também a palavra da vítima. Falou a vítima, falaram as testemunhas. Então a ordem é: falou o condutor sobre a situação flagrancial, falou a vítima sobre a sua versão dos fatos e falarão as testemunhas logo em seguida. Essas testemunhas resultarão ou falarão, descreverão aquela situação criminosa que viram e falarão somente dos fatos. Vale lembrar uma coisa: quando estamos então em declarações prestadas perante a autoridade policial, do ponto de vista da testemunha, ela também estará sujeita ao crime de falso testemunho, previsto lá no artigo 342 do Código Penal. Então veja, o falso testemunho não é somente aquele prestado no curso de uma ação penal, ele poderá ser também prestado no curso da investigação. Então, se uma testemunha vai à presença da autoridade policial,
no momento do flagrante e mente sobre os fatos ou cala, lembrando que testemunha não tem o direito de calar, o direito de calar é exclusivo do réu. Então, se uma testemunha vai à presença da autoridade policial e presta declarações falsas ou cala ou conta só meia verdade, a verdade parcial, ela estará cometendo o crime do 342, o crime de falso testemunho. Nessa ideia, então, ouvidas as testemunhas e prosseguindo para o que a gente trata da situação do flagrante, a gente verifica que, após a oitiva das testemunhas, ouviremos então quem? Ouviremos o acusado. O artigo 187 do Código de Processo Penal traz para nós a forma de oitiva do acusado. Após a oitiva, então, das testemunhas, ouviremos o acusado no sentido de perguntar para ele a primeira coisa, os aspectos sociais sobre ele. Aquilo que ele faz para viver, se tem filhos, se tem vícios, se já foi processado criminalmente, aonde mora, quais os seus meios de vida. Então note que na forma do 187 do Código de Processo Penal, não descreveremos nada sobre fatos no início, não falaremos nada sobre fatos, falaremos somente sobre os aspectos sociais. A segunda parte do 187 do Código de Processo Penal, aí sim ela traz e fala sobre a situação dos fatos. Aqui, o nosso acusado, até o momento, terá os seguintes direitos. Ele poderá falar a verdade, ele poderá falar parcialmente a verdade, mas ele também terá o chamado direito ao silêncio. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. No momento lá da delegacia, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, o nosso investigado também tem esse direito garantido. E tendo esse direito garantido, ele deve ser obedecido, deve ser observado pela autoridade policial. Eis que, se houver qualquer tipo de coação em que o nosso investigado não possa ter o exercício do seu direito ao silêncio, estaremos diante de uma ilegalidade no flagrante. E lembrando, flagrante ilegal vai ser imediatamente relaxado, inciso 65 do artigo 5º da Constituição Federal. Para a gente poder solidificar o nosso conhecimento, vamos dar uma olhadinha em mais uma questão? Feita a prisão em flagrante, a peça deverá ser encaminhada ao juiz competente em até, letra A, 24 horas, letra B, 12 horas, letra C, 6 horas e letra D, 3 dias. Vamos verificar a nossa resposta? 24 horas. Veja que o artigo 306 do Código de Processo Penal traz para nós as formalidades do flagrante, como nós já falamos, e estávamos aqui esmiuçando agora há pouco. Mas uma delas lá constante é aquela que diz que deverá o juiz competente ser comunicado no prazo de 24 horas. Isso por quê? Porque é dever da autoridade judiciária zelar pela legalidade do flagrante. A autoridade judiciária deverá, então, observar todos os aspectos relacionados à prisão, sob o ponto de vista de violência, sob o ponto de vista, em primeiro lugar, de se tratar de um fato criminoso, ou seja, a materialidade delitiva é o que deve ficar mostrado de cara no início do ato de persecução penal, que no caso é no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Vale lembrar o seguinte, nos dias de hoje, a gente tem a chamada audiência de custódia, e a audiência de custódia, apesar de ter substituído as atitudes que o juiz pode ter, ela traz para nós também a necessidade em que o juiz analisar a legalidade desse flagrante, mas não retira a necessidade de comunicação do flagrante em 24 horas. Veja que nós não falamos a presença do acusado perante o juiz em 24 horas, falamos da comunicação da prisão no prazo de 24 horas. E vale lembrar o seguinte, isso consta da nossa Constituição, mas também vem do Pacto de São José da Costa Rica, que nós já tratamos. Quando estamos falando das liberdades pessoais, lá do artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica, lá ele também mostra para nós a necessidade de que o réu, o acusado, seja levado à presença do juiz em 24 horas. E antes disso, para que essa prisão seja de fato comunicada ao juiz.
dado que permanecer 24 horas preso é uma ilegalidade absurda, mas ilegalidade absurda sob o ponto de vista, permanecer 24 horas preso sem que tenha cometido um fato típico ou algo tido por crime. Em frente, continuando as formalidades do flagrante, falávamos agora há pouco sobre o interrogatório do acusado. Sim, aquela pessoa que até então seria o suposto responsável pela infração penal. Nesse sentido, após ele ser interrogado, como falei, tem o direito de falar a verdade, tem o direito de falar parcialmente a verdade, tem o direito de mentir e tem também o direito de permanecer em silêncio. Após todas essas oitivas, deverá ser entregue então ao acusado a chamada nota de culpa. Na nota de culpa, vai estar constando quem foi o responsável pela sua prisão, no caso, o condutor, que nós já falamos lá atrás, mas também falaremos sobre a situação relativa ao crime que a ele está sendo imputado. Nessa nota de culpa, deve haver então a assinatura do réu. O Código de Processo Penal prevê que se o réu não quiser assinar a chamada nota de culpa, a sua assinatura poderá ser substituída pela assinatura de 2 agentes policiais ou de 2 testemunhas que possam, então, atestar de que ele foi cientificado do responsável pela sua prisão e também da infração penal quanto à qual está sendo acusado. Prosseguindo, após a nota de culpa, teremos a realização das comunicações. Quando a gente fala, então, de comunicações, eu preciso, em primeiro lugar, que a autoridade judiciária seja de fato comunicada. Isso para quê? Para que a gente possa falar sobre o seu dever, o exercício do seu dever de realizar o juízo de legalidade da prisão. E o que é verificado pelo juiz nesse momento? O juiz verifica de forma bastante aprofundada, primeira coisa, se a situação quanto à qual o réu foi preso foi uma situação de fato criminosa. Então, ele precisa analisar, em primeiro lugar, a existência de um fato típico. Ele precisa analisar também a presença da ocorrência de um crime, a ocorrência da materialidade delitiva. Esse é o ponto número 1 que o juiz analisa quando estamos falando do flagrante. Posteriormente a isso, verificado que de fato foi cometido um crime, o que teremos? Teremos, então, o juiz analisando a situação flagrancial. Se o réu não sofreu nenhum tipo de violência, se o réu não passou por nenhuma situação humilhante ou degradante, se a prisão foi feita na forma correta, resguardados ou obedecidas todas as atribuições da autoridade policial e assim por diante. Feitas todas essas formalidades, então essas análises de legalidade pelo nosso magistrado, passaremos então também à comunicação do Ministério Público. De acordo com o que diz o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, ele fala para nós que uma das atribuições do Ministério Público, que é fiscal da lei, ele também poderá ser o titular da ação penal. E por que o Ministério Público deve ser, então, comunicado no momento do flagrante? Como eu falei, ele deve ser comunicado para que, tendo interesse na decretação da prisão preventiva, por exemplo, verificadas as situações que veremos na próxima aula, ele poderá então requerer a decretação dessa prisão. Se ele requer então a declaração dessa prisão ou a decretação dessa prisão, teremos então a situação relativa à análise prévia do juiz quanto a isso. Mas por outro aspecto, e o principal deles, é que o Ministério Público, também na forma do 129 da Constituição Federal, tem a função de fiscal da lei. E quando eu falo de fiscal da lei, eu estou falando de uma atribuição do Ministério Público no sentido de que a interpretação dessa lei, a aplicação dessa lei, também deve ficar a cargo de análise do Ministério Público. O Ministério Público deve zelar para que o bom andamento da sociedade com a aplicação das leis possa acontecer. Não deveria ser diferente. Então, numa situação de flagrante, deveria ser um outro modo de agir. Comunicado, então, o Ministério Público, teremos a comunicação da Defensoria Pública. Isso porque nós vimos numa questão agora há pouco que falava sobre a dispensabilidade do defensor ou a dispensabilidade do acusado no momento da lavratura do flagrante. Entretanto,
deve haver o quê? A comunicação à Defensoria Pública. Isso para quê? Porque poderemos estar diante de uma situação flagrancial ilegal. Qual que vai ser o resultado disso? A Defensoria Pública pode pedir de imediato o relaxamento da prisão. Lembrem, artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, e somente pela autoridade judiciária, certo? Então, nesse sentido, caso haja algum tipo de ilegalidade, a gente vai verificar o seguinte, que a Defensoria Pública poderá ingressar na defesa dos interesses do investigado de imediato, poderá ingressar na defesa dos interesses do preso em flagrante de imediato. Nesse sentido, o que vai acontecer? Comunicação à Defensoria Pública, para que possamos ter, então, o direito de assistência ao advogado que é garantido constitucionalmente ao réu. Feita, então, todas as comunicações, a gente passa, então, para outros dois direitos que também a Constituição faz. Em primeiro lugar, a comunicação à família. O aspecto comunicação à família deve mostrar para nós, em primeiro lugar, que é humano, obedece à dignidade da pessoa humana o fato da família ser comunicada para quê? Para que conheça o paradeiro do acusado. E detalhe importante, por que isso? Por que a nossa Constituição trouxe isso? Em eras não tão distantes, quando falávamos aqui então da ditadura militar, na época da ditadura militar, muitos dos presos foram levados, presos em flagrante e jamais apareceram. Isso é um fato público e notório. E as famílias não eram sequer comunicadas quanto a isso e não foram até os dias de hoje. Isso é também público e notório que a partir daí muitas mortes aconteceram. Então a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, trouxe então a necessidade do quê? De que a família seja comunicada, para que possa tomar uma atitude, para que possa entrar em ação, para que possa conhecer o paradeiro do investigado, o paradeiro do acusado, e conhecendo esse paradeiro, possa então tomar algumas atitudes no sentido de zelar pelo seu ente e assim por diante. Feitas então todas essas comunicações à família, também teremos o quê? A garantia de assistência do advogado. A garantia da assistência ao advogado, quando a gente trata desse aspecto, vai contar para nós que, já disse, a Defensoria Pública tem, então, o direito de entrar ou ingressar na situação de defesa dos direitos desse cidadão, já de imediato, caso estejamos falando de alguma ilegalidade. Mas também teremos situações relativas à necessidade de que o réu poderá ser acompanhado por seu advogado no momento da lavratura do flagrante. Podendo ele, então, ser acompanhado pela lavratura do flagrante, pelo seu advogado, estaremos falando de uma situação em que teremos alguém para zelar pelas suas garantias, as garantias do investigado. Veja que as garantias, então, do investigado aí, presentes na Constituição, vão ser exercidas em regra, ou aquele que no momento ali do flagrante poderá zelar sobre isso até que o juiz analise essa situação, o primeiro que poderá fazer isso será o advogado. E eu vou relembrar aquilo que consta do artigo 133 da Constituição, que o advogado é indispensável à administração da justiça. E veja que a justiça constante aí no artigo 133 é uma justiça lato sensu. Lato sensu por quê? Porque não é somente das situações relativas ao Poder Judiciário. O sentido de justiça aqui é amplo, é um sentido lato sensu. É um sentido que alcança a obediência ao equilíbrio, obediência dos direitos e garantias fundamentais. É a verificação de que isso se encontra devidamente obedecido. Feitas essas situações, então, o cidadão será levado, então, para o estabelecimento prisional próprio. E veja que o nosso Código de Processo Penal traz a necessidade do quê? A partir de agora, preso em flagrante, o nosso investigado será chamado de preso provisório. E aí, chegando os autos até a mão do juiz competente, o auto de prisão em flagrante, que nós falamos agora há pouco, o APF, então ele poderá ter 3 atitudes. A primeira delas
é relaxar a prisão em flagrante. Já falamos por quê, né? 65, quinto da Constituição, está dizendo para nós lá que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, se a autoridade judiciária, como o 310.1 do Código de Processo Penal, tem em suas mãos o APF, deverá ela realizar o juízo de legalidade. Esse é o primeiro ponto. Tanto é que é o primeiro inciso do 310, tratando dos deveres do juiz ou do que deve fazer o juiz no momento em que recebe o auto de prisão em flagrante. O ponto 2 é que ele poderá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Só que ele deve observar o seguinte aqui, ele deve observar a existência dos chamados requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Falar em artigo 312 do Código de Processo Penal trata dos fundamentos e requisitos para a prisão preventiva. E onde que a gente encontra isso? A gente vai encontrar isso na próxima aula, mas já disse que está localizado no 312. Então veja, dentro dessa ideia, poderá o juiz converter um flagrante em preventiva caso estejam presentes os requisitos do artigo 312, requisitos e fundamentos para a prisão preventiva. Mas tem um detalhe a mais, desde o ano de 2011, o juiz deverá fazer uma outra análise, ainda sobre a situação da prisão preventiva. Veja que nós temos a prisão preventiva, relembro, a prisão preventiva é uma exceção. A liberdade é que é a regra. Seguindo essa ideia máxima que consta da nossa Constituição Federal, seguindo essa ideia, a gente vai precisar lembrar do seguinte. Veja, o juiz, desde 2011, quando recebe o auto de prisão em flagrante, fará uma análise ponderada sobre a necessidade da prisão preventiva, a necessidade da prisão cautelar, a necessidade da situação da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. O que eu quero dizer com isso? Hoje, o juiz tem uma análise ou tem em mãos ferramentas em que pode se utilizar para quê? Para que possa chegar e dizer sobre graus de restrição de direitos. Lembrando que desde a época do início aí da Idade Média, foram quando começaram, então, as codificações. As codificações, então, passaram a trazer escritas as regras para a realização da prisão, exatamente para quê? Para que ela pudesse ser analisada de forma rígida, de forma completa, de forma a obedecer direitos e garantias individuais do nosso acusado. Então, como eu falava agora há pouco, a gente retorna então para a ideia de que, bom, consta escrito, o juiz vai analisar medidas cautelares, vai analisar também a prisão preventiva e fará uma análise que a gente tem que ter por subsidiária. Por que subsidiária? Porque o juiz deve dar sempre preferência à menor restrição do direito. A prisão preventiva, lembro, é exceção e não regra, certo? Agora, para a gente poder dar mais uma pensada e dar mais uma solidificada no nosso conhecimento, vamos dar uma olhada em mais uma questão. A prisão de quem é encontrado em flagrante delito, de acordo com as disposições do Código de Processo Penal, letra A, deverá ser realizada por qualquer do povo. Somente poderá ser realizada pelas autoridades policiais e seus agentes. Depende de ordem de autoridade policial ou judiciária, ou requisição do Ministério Público. Letra D, poderá ser realizada por qualquer do povo. Vamos dar uma conferida na resposta? Letra D, poderá ser realizada por qualquer do povo. Vamos lembrar do artigo 301 do Código de Processo Penal? A gente falou do flagrante facultativo. Lá, qualquer do povo pode realizar a prisão de quem quer que se encontre em flagrante delito. Então, nesse caso, a autoridade policial deve, segundo o 301, mas o povo poderá. Então, é uma faculdade de qualquer do povo prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Vou lembrar o seguinte, não sai realizando a prisão de todo mundo por aí não, porque ela não pode envolver risco pessoal, tá certo? Vamos em frente. Seguindo, então, aquilo que consta lá do artigo 310, a gente falava sobre uma análise que o juiz realiza e pondera, sempre buscando aquilo que é mais benéfico ou buscando a menor restrição da liberdade.
Nesse sentido, foi prevista, lá no 319, 9 medidas cautelares diversas da prisão e uma no 320, com a proibição de saída do país e o consequente recolhimento do passaporte, em que passou-se a analisar o que é necessário para a proteção do processo. Lembram? Quando a gente estava tratando lá da Idade Antiga, da Idade Média, as prisões tinham por finalidade resguardar o indivíduo para a aplicação da pena. Claro que, mutatis mutandis, ou guardadas as devidas proporções, a gente vai verificar o seguinte, que tem muito cheiro, ou muito parecimento, ou muita semelhança com aquilo que a gente vê hoje como prisão cautelar. E trazendo esse raciocínio para cá, o juiz, então, ao analisar todas essas medidas, deverá prestar atenção no seguinte: olha só, a minha finalidade ou o motivo pelo qual eu estou falando aqui de medida cautelar não é para acautelar o indivíduo, porque a prisão provisória não deve ter essa característica. Ela deve ter a característica de quê? De aplicar o processo ou de proteger o processo ao final. Sim, é preciso sim que se garanta a aplicação da pena, com certeza, mas eu preciso também que sejam protegidas as produções de prova, eu preciso também que sejam produzidas todos os documentos, as testemunhas não podem ser ameaçadas porque elas devem falar a verdade e não podem se sentir coagidas quanto a isso. Também é preciso verificar que o réu não pode se evadir do distrito da culpa. Também é preciso verificar o quanto essa ação do agente extrapola somente o campo individual ali daquele delito. Nesse sentido, o que eu quero dizer? A garantia da ordem pública que a gente vai verificar posteriormente. Então, analisadas todas essas situações, o juiz, então, definirá se converte em prisão preventiva ou se aplica uma medida cautelar diversa da prisão do 319. E o ponto final lá do nosso artigo 310 do Código de Processo Penal vai mostrar para nós o seguinte: veja, o juiz também, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá conceder ao réu a liberdade provisória com ou sem fiança. Veja, a nossa Constituição Federal também no seu artigo 5º vai dizer que ninguém será levado à prisão e nem nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. A fiança, que é uma das medidas cautelares do 319, lá prevista no 319, está dizendo para nós o seguinte, que a fiança tem a finalidade, e a sua previsão está no 321 e seguintes do Código de Processo Penal, a fiança tem como finalidade manter o réu vinculado ao distrito da culpa. Isso mesmo, ele deve, não só esse valor em dinheiro que ele presta, deve mostrar para nós o seguinte: olha só, além de cumprir todos os compromissos que você tem de informar o seu endereço, justificar as suas atividades, de não modificar sua residência sem comunicar, de não tratar ou não viajar, não sair do distrito da culpa sem autorização, todas essas situações aí constantes, esses compromissos, juntamente com a fiança, têm a finalidade de manter o réu vinculado ao distrito da culpa. Exatamente isso. Então, quando nós estivermos falando de fiança, quando a lei admitir a liberdade provisória com fiança, o juiz deverá decretá-la, deverá arbitrá-la. E veja que nós estamos falando de um ponto importantíssimo, é que a fiança, ela tem por finalidade prescrever aquele brocado que nós já falamos, segundo o qual o quê? A prisão é uma exceção e a liberdade é uma regra, e a gente jamais pode esquecer disso. O nosso Código de Processo Penal, então, e a gente já se encaminha para o final, também traz a previsão do seguinte: todas as vezes em que nós estivermos diante de uma situação em que o crime foi cometido em razão de uma excludente da ilicitude, deverá ser concedida a liberdade provisória. Veja que o legislador processual penal, também igual ao legislador penal, teve por finalidade o quê? Trabalhar a situação de que a prisão é uma exceção e não uma regra. Então veja, quando a gente tem a ação do cidadão em legítima defesa, nós teremos também, ou mediante qualquer excludente da ilicitude, nós teremos também o quê? Uma ausência de reprovabilidade na conduta. E por esse motivo, não faria sentido a prisão. E já nos encaminhando para a nossa parte final, veja que vamos fazer um pequeno resumo e relembrar o que a gente tratou aqui na nossa aula.
O tema de hoje foi a prisão em flagrante. Nós vimos os tipos de flagrante existentes, o flagrante obrigatório, flagrante facultativo. Também vimos o flagrante próprio, impróprio, presumido, flagrante esperado, também o flagrante retardado e vimos os ilegais, forjado e o provocado, lembrando da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Vimos também que o flagrante deve obedecer inúmeras formalidades e que essas formalidades, então, devem ser obedecidas sob pena de tornarem a prisão o quê? Ilegal. E a prisão que é ilegal deverá ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, nesse sentido, o nosso flagrante aqui analisado, então, como a primeira prisão proveniente do início da persecução penal e vimos também que todas as análises são feitas a partir do cometimento de um determinado delito. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.